Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Conectar Carreiras com Propósito. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você que quer saber quais caminhos que podem te levar à realização e sucesso profissional. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, que é o Adalto Canedo. O Adalto, gente, vou contar um pouquinho da história dele para vocês verem como é curioso. O Adalto é médico veterinário, tem pós-graduação em marketing e gestão comercial. Atualmente, o Adalto é diretor de negócios e marketing na Topigs. O Adalto possui mais de 13 anos de experiência na indústria farmacêutica, atuando na coordenação de território, sistemas de distribuição, treinamento, gestão comercial, CRM, inteligência competitiva e marketing 1 a 1 que fala. Exatamente. O Adalto acumula prêmios em vendas, atendimento técnico e gestão. Já atuou nas áreas de bovinos, equinos e suínos, sendo gestor nacional de suínos, onde estruturou divisões e programas de relacionamento. E desde 2015 ele trabalha com melhoramento genético de suínos, liderando toda a estruturação comercial, desenvolvimento de equipe, CRM, excelência comercial, experiência do cliente e resultados. O Adalto é focado no desenvolvimento de pessoas e relações do ganha-ganha. Adalto, estou super feliz de ter você aqui. É um prazer saber um pouquinho da tua história, ver que você vai trazer isso para nós. Então, muito obrigado pela tua presença. Paula, bom dia. Eu que agradeço, pelo convite. Para mim é um prazer poder estar aqui contigo, uma audiência bastante seleta, eu venho acompanhando. Então, muito obrigado. Que legal. Bom, Adalto, para a gente começar, acho que as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre sua trajetória. Então, conta para nós como que foram essas escolhas de carreira, da onde você entende que foram pontos relevantes que te levaram até onde você está hoje. Bom, a minha paixão pelos animais, ela começou desde cedo, na minha infância. Então, eu sou neto de produtores, meus avós paternos têm propriedade rural. Hoje só com a minha avó, meu avô é falecido. E todas as férias eu passava na casa deles. Então, as férias de verão, eu ficava praticamente um mês e meio com eles. E aí começou a minha paixão pelos animais. Então, meu avô sempre teve animal de produção, bovinos e suínos na época. E eu convivi muito nesse meio. Então, quando eu optei por fazer medicina veterinária, foi muito mais pela paixão dos animais. Embora eu não sabia muito o universo do médico veterinário, eu fui pela paixão. Primeiro ano eu trabalhei no Jockey Club, como estagiário lá do Jockey. Primeiro ano da faculdade mesmo. Então, eu tinha um sonho, eu sou apaixonado por cavalos e queria trabalhar como médico veterinário de cavalo, de equinos. E naquele momento, naquele um ano que eu fiquei no Jockey, eu tive um aprendizado muito grande, que não era aquilo que ia me fazer feliz trabalhando, porque tinha uma relação de profissionalismo, remuneração e vida que não era aquilo que eu queria. E logo então, já no segundo ano, eu fui buscar alternativas para onde eu ia. Tem um ponto aí que eu não gosto de comentar muito, porque eu acho que todo mundo tem as suas dores. Isso não vamos dizer assim, não é algo que é só meu. E no momento da faculdade, eu tive muita dificuldade em relação a terminar ou fazer meus estudos. Então, eu tive que procurar alternativas para fazer o estudo e, ao mesmo tempo, sobreviver esse período que eu tinha que intercalar trabalho e estudo. E aí eu fui buscar e eu me deparei próximo de um professor de reprodução, lá do 4º e 5º ano, e ele era um senhor, e ele começou a me ensinar a parte de reprodução. E eu comecei a acompanhá-lo nas fazendas onde ele dava assistência, e ele se propôs a me desenvolver em fazer o serviço um pouco braçal do que ele fazia nas fazendas, ele já com uma idade um pouco mais avançada. E eu vi uma sinergia muito boa, E eu me dediquei bastante nessa área de reprodução de bovinos. Chegou um determinado tempo que ele começou a me passar fazendas para eu trabalhar, para eu ajudá-lo, e aonde eu era remunerado também, no 3º ano.
E aí, no quarto para o quinto ano, eu me deparei com a indústria farmacêutica. Vamos dizer assim, uma das duas gigantes do mercado abriu uma vaga para uma pessoa, um propagandista, estudante, fazer um trabalho com vacinas de reprodução de bovinos. E eu consegui essa vaga, permaneci lá 1 ano e pouquinho, né, até o término da faculdade. E quando eu concluí o curso, eu tinha 2 vagas, né, para eu poder escolher entre as 2 maiores indústrias farmacêuticas do mercado veterinário. Uma era para o Mato Grosso e outra era com sede aqui em Cascavel, no Paraná. As 2 empresas muito boas, mas eu optei por Cascavel, né? E ali comecei a minha vida profissional dentro das empresas comerciais, né? Onde eu, assim, o foco era a coordenação de território. Então eu fui morar em Cascavel, jovem, recém-formado, e eu tinha que dar suporte a todo o oeste do Paraná, sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Essa empresa trabalhava com um sistema de distribuição, né, com distribuidores exclusivos e as suas equipes de vendedores. E desde então eu comecei a ter o contato com gestão de equipes de alta performance. Nós tínhamos um produto que era líder de mercado já há algum tempo, então o desafio era manter a liderança e lançar novos produtos, né? E fazer a gestão de todo esses vendedores do distribuidor. No segundo ano dessa empresa, eu recebi um convite, né, que era um sonho, que era voltar a residir em Curitiba e assumir grande parte do Paraná. Um desafio bem interessante e que, para a minha vida pessoal, era tudo o que eu queria, né? Eu tinha tudo dentro de Curitiba. Foi importante esses 2 anos em Cascavel, né, para o meu crescimento, mas eu retornar a Curitiba foi algo assim que me motivou muito. Aí voltei, permaneci alguns anos aqui em Curitiba, fazendo toda essa gestão de distribuidor. Eu fazia gestão também da distribuição da vacina de aftosa, que era uma vacina de uso obrigatório. E eu recebi um convite para assumir um cargo de gestão um pouco maior por essa mesma empresa, como um gerente de produto. O único senão eu teria que morar em Campinas, já com uma estrutura toda montada, né, aqui, com também esposa trabalhando dentro da área dela. Eu fiquei, te confesso, assim, muito apreensivo, porque eu vou recusar uma proposta de uma ascensão ou eu vou dizer qual é o meu propósito, né? E fui para Campinas, escutei, reuni com os diretores na época e cheguei à conclusão que eu ia declinar. Né? E abri o jogo de uma forma muito tranquila e pensei, né, comigo, falei, olha, a minha chance de galgar novos cargos ela vai diminuir agora, porque eu recusei um cargo importante. Então eu vou voltar e vou seguir fazendo o meu trabalho, né, atingindo meus objetivos e fazer o meu melhor. E logo 1 ano após eu recebi um convite, né, para assumir a Gerência Nacional de Suínos. Então eu trabalhava 100% com bovinos e um pouco de equinos na época. E o desafio de assumir uma gerência nacional de suínos, uma BU importante também naquele cenário que nós vivíamos. Nessa mesma empresa. Na mesma empresa. E fui de novo para frente da diretoria, do presidente, e falei assim, olha, eu não tenho nada de formação em suínos, qual é a expectativa de vocês quanto ao meu trabalho? E a demanda foi clara, nós queremos que a unidade de suínos seja igual à unidade de bovinos, que é o nosso carro-chefe hoje. Então, o teu desafio é gestão, criar os programas de relacionamento como nós temos em bovinos, a qual eu fiz parte, né, do início desse processo, lá no início dos anos 2000. E para mim foi um grande aprendizado, né, porque era um trabalho que eu não tinha feito até então com essa magnitude de faturamento, de importância, relevância dentro do cenário. E aí eu consegui, né, desenvolver, claro, com um time maravilhoso que eu acabei montando também, e os 2 anos que eu fiquei à frente da unidade de suínos foram 2 anos
para mim, ótimos, né? E que me levou a sentar na cadeira que eu estou hoje, na Topics Northern. Foi, né, chegaram até mim pelo trabalho que a gente desenvolveu na unidade de negócios lá na outra empresa. Por ser em Curitiba, né, foi algo que me chamou muita atenção, né, porque o escritório dessa empresa é em Curitiba, e outra era o propósito. Né? Existia um sonho por parte do meu diretor-geral em transformar, né, essa empresa no que a gente conseguiu transformar hoje. E isso me motivou bastante. Né? Eu estou muito feliz hoje, porque vou fazer agora no início do ano 10 anos já que eu estou na Topics Northern, desenvolvendo trabalho junto com um time também maravilhoso nesses últimos 10 anos e algo assim que me traz um reconhecimento muito grande, né? Uma satisfação muito grande, porque a gente consegue enxergar o que a gente tinha lá atrás, o que nós construímos hoje e aonde nós queremos chegar lá na frente. Então, assim, tentei maximizar um pouquinho do que é a minha história. Obviamente que tem muitos detalhes aí no meio do caminho, de acertos, erros, de aprendizado, mas assim, o macro é isso daí, né? Esse é o Adalto que trabalha na Topics hoje, à frente de melhoramento genético de suínos. Que legal, Adalto. Super bacana ouvir tua história, porque geralmente as pessoas limitam muito as formações dela, né? Então a pessoa, fiz medicina veterinária, eu posso trabalhar com algum tipo de bicho e é isso. E na verdade não, né? Existe todo um mercado onde as pessoas podem fazer movimentos, onde as pessoas podem reconhecer soft skills, e eu acho que essa é uma outra pergunta que eu tenho para você. A área comercial não é para qualquer um, ainda mais quando vem de áreas mais especialistas. Como que você se percebeu que, não, eu tenho esse perfil comercial, porque estar numa diretoria comercial e marketing é preciso bastante soft skills para isso. Como que você percebeu e foi se desenvolvendo ao longo dos anos em relação a isso? Essa pergunta é bem legal, porque eu acho que todo mundo, se ainda não sabe que precisa ser vendedor, tem que repensar, porque hoje toda a formação ela precisa ter um pouco de vendedor. Né? Eu faço essa relação muito, por exemplo, com advogados, dentistas, médicos. Eles precisam vender o trabalho deles, porque senão vai ser mais no universo que nós vivemos. Mas o que me ajudou muito a chegar aonde eu cheguei na área comercial é a comunicação. Né? Eu sou muito comunicativo, eu tenho essa habilidade de conversar com todos os tipos de pessoas, então eu tenho essa vontade de conhecer pessoas. E isso, assim, eu tenho certeza que me ajudou bastante. E o meu interesse também, porque eu tenho desde pequeno, eu gosto de trabalhar com essa relação de compra e venda. Né? Sempre me chamou muito a atenção. Então, eu acho que, para mim, foi mais fácil que muitas pessoas. Mas eu acho que todo mundo hoje tem potencial. Né? A gente precisa trabalhar os seus potenciais aí para chegar na área comercial. Perfeito. E assim, né, Adalto, uma coisa que eu acho que é bem importante, é preciso ver valor e entender que você tem que cuidar da sua própria imagem, que você tem que realmente se promover, que tem que mostrar o que você está fazendo, e daí entra a própria questão das redes sociais, né? As redes sociais estão aí para isso, então não necessariamente você precisa ser um mega vendedor, mas você precisa ter skills de comunicação que te ajudem a mostrar e falar sobre o teu trabalho. Então eu concordo com você, acho que o comercial todo mundo tem que ter realmente um viés aí para conseguir alavancar a carreira. A gente estava discutindo isso agora há pouco com o Marcelo no outro podcast, porque é bem esse ponto mesmo, desse dia a dia de você se mostrar, de você conseguir trazer seus resultados. Acho que isso é fundamental mesmo. E um grande erro, talvez, esteja lá na formação. Né? Hoje eu não vejo nenhum curso, seja ele de qual área for, com essa visão de uma cadeira, um treinamento, né, sobre vendas. Muitos anos eu acho que a posição de venda ela foi muito banalizada.
né? Então, assim, você é vendedor, você não tem uma função, você é vendedor de quê? E isso não é uma verdade. A profissão de vendedor, ela é uma profissão como qualquer outra. E hoje, se você olhar, principalmente as vendas que acontecem nas redes sociais, talvez sejam as maiores remunerações hoje do mercado. E muita gente não fala nada, só sabe colocar a venda lá onde tem acesso de todo mundo, né? Porque a rede social tem essa visão, né? Ela chega a todo mundo de uma forma rápida e fácil. Então, eu acho que sim, as pessoas têm que começar a olhar para essa ferramenta. Perfeito. E o que você tem feito em relação a isso? Como que você promove isso dentro da tua equipe? Porque eu imagino que é uma estratégia que aproxima também de clientes. Eu vivi muito isso, né? Fazendo esses movimentos de rede social. Como que você tem fomentado isso na equipe e também para você? O que você tem de planos aí para contar para nós? Rede social, ainda para mim, eu tenho algumas incertezas, né? Embora uso o Instagram para mostrar um pouquinho do meu dia a dia, mas de uma forma muito tímida ainda, né? Em função, às vezes, do tempo que nós temos, mas é importante mostrar o que eu faço para as pessoas, porque muita gente não sabe e eu sei que tem muita gente que gostaria de saber um pouco mais, né? Até pela função que eu exerço. O LinkedIn, eu acho que é uma ferramenta hoje fundamental, porque é onde as pessoas acabam conhecendo o teu perfil profissional, né? Talvez não tão profundo, mas é uma maneira de te conhecer pelas tuas postagens, pelo teu perfil mesmo que está ali, né? Aberto para as pessoas conseguirem acessar. E eu tenho falado muito com a minha equipe. Gente, não é pela empresa, é por vocês. Né? Instagram, próprio Facebook, eu acho que é uma maneira de você ter informação. Informação, ainda, para mim, é poder. Né? Você consegue ter informação muito rápida do que acontece no nosso setor, no setor de produção de grãos ou, né, até mesmo no setor lá de importação e exportação do nosso produto final. Então, a gente precisa estar dentro dessas redes. E eu tenho fomentado cada vez mais. Por quê? Porque a nossa empresa trabalha com técnicos, né? Veterinários, zootecnistas, agrônomos, e a nossa formação ela não tem muito a ver com essa parte de tecnologia. Embora esteja mudando, mas ainda tem um pouco de resistência, né? Então, eu procuro, sempre que posso, nas minhas reuniões e até mesmo quando nós temos consultorias externas, trazer esse tema para a mesa, porque isso é importante. Outro tema que eu comento bastante é que quem tem filho, né? Os nossos filhos hoje, eles estão na rede social de forma ativa. E eu preciso estar conectado também para eu, né, como pai, eu saber para qual lado o meu filho está inclinando, ou seja, né, até mesmo vida profissional dele no futuro. Então eu preciso hoje estar conectado. Perfeito, Adalto. E falando um pouquinho dessa questão da vida pessoal, eu te acompanho um pouco no Instagram também, então eu vejo alguns movimentos, a gente tem ali a pessoalidade que a gente começa a entender o que a pessoa gosta, eu acho que é bem esse movimento que você acaba fazendo, né? E quais são esses principais desafios, assim, para continuar mantendo os esportes que você gosta de fazer, os momentos com a família que você posta também, e também a vida profissional, que eu sei que tem uma sequência grande de viagens, bastante exposição, enfim, e movimentação que te tira um pouco dessa rotina que você parece gostar bastante também. Isso daí é bem interessante, né? Fazendo uma análise, eu só consegui conciliar isso tudo com o passar dos anos. Né? Quando você começa uma carreira, quando você tem um objetivo, ou até mesmo quando você troca o objetivo ou tem alguma mudança, você limita um pouco mais esse teu tempo, né, de conviver com as coisas, com os hobbies, vamos falar assim, ou até mesmo com a família. Né? Mas com o passar dos anos, eu consegui conciliar isso porque eu comecei a olhar também que quando a gente não tem tempo para nós, o nosso rendimento baixa.
né? A nossa qualidade de entrega diminui. Então, a gente precisa ajustar o nosso tempo para você ter esse refúgio também, ter o teu momento de inspiração, né? E aí tirar essa lacuna que hoje está muito na moda, você conversar com pessoas, né, do nosso dia a dia, você fala com ela, não, eu estou estafado, eu só estou trabalhando, meu Deus, isso daí para mim é um pouco de modismo e nós temos que tirar esse tipo de conversa do nosso diálogo, né? Todo mundo tem o seu trabalho, né? Tem as suas entregas e isso daí é normal do dia a dia. O que nós temos que fazer é conciliar e ter aquele nosso momento, porque eu considero assim, a nossa entrega ela é feita de inspiração e transpiração. Né? Se você só transpira, em algum momento você vai ter, inclusive, problema de saúde, né? Um nível alto hoje de algumas enfermidades relacionadas a essa questão de trabalho, né? E não conseguir desligar. Então, eu sugiro a todos que tenham seus momentos de família, tenham seus momentos para você, né? Porque quando com o passar dos anos, a gente também identifica que um dos melhores companheiros é nós mesmos, né? Então a gente precisa desse tempo aí. E isso hoje, para mim, é fundamental. Perfeito, Adalto. Acho que faz muito sentido e é bem esse senso comum, assim, né? Não tenho tempo, tá corrido. Todo mundo tá sempre corrido, né? E realmente, mas e aí? Como que você abastece outras coisas? Porque aí você também sobrecarrega muito a tua expectativa em relação ao trabalho, quando você tem esse olhar somente de trabalho, como se ele estivesse consumindo tua vida inteira e você não tem mais tempo para nada. Ruim, né? Então... E tem outra coisa também, né? Nós somos resolvedores de problema no nosso dia a dia. Se a gente pensar bem, a nossa função dentro das corporações é resolver problema. Então, não vai diminuir ou aumentar meu problema, e eu tenho a certeza que tudo vai se resolver. Então, o que precisa ter, sim, é uma estratégia, né? Um alinhamento muito grande com a equipe e também promover isso dentro das equipes, né? Porque uma equipe também, ela chega no limite dela e se ela não tiver esse momento, né? As pessoas não tiverem esse momento de lazer, a entrega diminui bastante. Então, eu penso muito nesse lado que não tenho dúvida, que é um dos segredos do sucesso, né, de uma empresa é ter funcionários nesse mesmo alinhamento. Perfeito. Faz muito sentido e principalmente, né, não tem como você falar de times de alta performance se a pessoa está estafado mentalmente, fisicamente, porque só trabalha, né? São coisas inversamente proporcionais. E falando em time, me conta, você comentou a questão de assumir uma coordenação de território, foi tua primeira experiência como liderança, quando você se viu tendo que resolver conflitos, tendo que trabalhar feedback, o que você veio fazendo ao longo da tua carreira até a posição que você está hoje para se desenvolver dentro dos aspectos de liderança? Olha, foi muitos erros no começo, porque todo jovem recém-formado, cheio de sonhos, né? E com um certo individualismo, né? E com uma pitada ainda de competitividade que eu tenho, foi muito difícil, né? Não foi fácil. Eu peguei equipes maduras, né? no campo, equipes que já vinham trabalhando há 10, 15 anos, e mudar um pouco esse perfil, né? Olhar para um futuro, ele assim, foi muito difícil no começo. Mas eu te digo que eu precisei um tempo ali de maturidade, né? Acho que uns 6 meses para entender as pessoas. O meu gestor na época, né, me falou assim: Adalto, segura, né? Escuta, entende as pessoas, entende as dores dessas pessoas, entendem também o que eles fizeram nos últimos 10 anos. Muitos foram bem-sucedidos, então você vai precisar entendê-los antes de colocar o teu estilo, né? E isso daí eu comecei a ver os meus pares também. Os meus pares também eram mais plenos e sênior, né? E eles me ajudaram bastante, né? No nível de maturidade para fazer gestão em sua plenitude. Então, eu precisei
a me desenvolver, a começar a olhar para as pessoas que elas são diferentes do meu jeito, do meu método de pensar, do meu método de agir. Elas têm tempos diferentes dos meus, né? E isso eu comecei a enxergar e foi assim, o divisor de águas, né? Quando eu entendi que cada pessoa é diferente da outra, né, eu comecei a transitar com os vendedores na época, cada um dentro da sua caixinha. E isso, assim, em resultado, foi também um divisor de águas. Então, as pessoas começaram a me respeitar mais, começaram a me entender também, né? E aí, dali para frente, eu precisei, claro, como todo gestor, de acordo com o que vai passando os anos, você precisa buscar o novo, o que tem de atualização em termos de ferramentas, o que tem de atualização em termos de poder de consumo, né? Isso muda a todo momento. Perfeito. E a gente vai se adaptando, né, com essas mudanças todas e sempre entendendo, a gente precisa ter muita calma, né, e cabeça aberta. Eu acho que esses são alguns pilares que me fizeram seguir numa evolução de carreira. Que legal, Adalto. Super, super bacana te ouvir. Me conta, você fala da cultura do ganha-ganha. Como que você aplica isso no teu dia a dia, tanto para a equipe, mas também para clientes? A relação sempre, para você estabelecer o ganha-ganha, é transparência e confiança, né? No começo de uma relação, ela é muito difícil você colocar esse ganha-ganha, mas você tem, através de técnicas, né, você tem que desenhar se a outra pessoa ela tem o estilo voltado para relacionamento ou é transacional, e aí você monta a tua estratégia, né? O que eu sempre procuro deixar muito claro na relação cliente, empresa ou colaborador-gestor, né, tudo que é possível e o que não é possível, porque aí fica muito claro a regra do jogo. Então, antigamente tinha uma relação muito assim, eu vou fazer tudo o que o meu cliente pedir, e isso não é sustentável, não é uma relação de ganha-ganha, mas a recíproca também é verdadeira. Tem muito cliente que tem confiança a nível de falar assim, me manda o produto e depois a gente negocia preço, prazo. Por quê? Porque ele confia em você. Então, você tem que usar essa confiança para estabelecer essa relação de ganha-ganha. Quando as duas empresas, ou colaborador e gestor, entendem que ambos estão fazendo tudo para o crescimento sustentável do negócio, a relação fica muito mais fácil, né? Então, hoje eu tenho clientes que se tornaram amigos lá da época da pecuária ainda, que eu tenho contato até hoje, e mesmo hoje, com essa atuação de 12 anos na suinocultura, eu já tenho essa relação com muitos clientes, né? E não é diferente essa relação com os colaboradores que já passaram nas minhas equipes. Eu tenho colaborador que em algum momento trabalhou comigo, hoje exercem funções de liderança em outras grandes empresas do mercado e que a gente mantém um contato ainda de amizade até hoje. Troca muita figurinha de mercado, né? E também com ex-gestores. Eu ainda continuo tendo relação com ex-gestores. O meu primeiro gestor eu tenho contato até hoje com essa relação, né? Então, eu procuro trabalhar isso na minha vida também. Então, os meus relacionamentos, né, eu procuro estabelecer essa relação porque eu sei que ela fica por muito mais tempo de forma muito sadia, né? Que legal, Adalto. Acho que faz muito sentido. Assim, é bom ouvir, né, alguém de uma área comercial que não que foge um pouco daquela história do cliente tem sempre razão e traz o porquê. Né, que não é uma relação sustentável. Acho que é uma resposta assim, que a gente por muitos anos escutou isso. Né? Então, quando a gente consegue entender, não é sustentável, tem que ser bom para todo mundo. Acho que essa mudança de mindset é super importante, tanto na equipe, mas também para os clientes. Né? E a outra relação é empatia. Né? Então, hoje, eu sou consumidor de várias coisas. E eu sempre cito exemplos. Eu tenho coisas de bem de consumo que eu compro há mais de 10 anos no mesmo lugar. Por quê? Porque o tratamento comigo e com a minha família é diferente.
E é isso que eu tento passar também na minha relação como fornecedor, né? Como eu gostaria de ser tratado. E colaborador da mesma forma, né? Não é porque o líder tem colaboradores abaixo que ele não tem que se colocar ou ele já não foi liderado em algum momento, né? Não existe essa relação, eu cheguei numa posição de liderança, mas eu nunca fui um coordenador. Então, eu entendo as dores de cada um deles e a minha função, eu entendo que é de facilitador nesse processo entre empresa, colaboradores e gestores, né? Hoje você está com quantas pessoas na tua gestão, Adalto? Eu tenho direta 12 pessoas, né? E depois a gente acaba tendo todos os representantes a nível Brasil, né? E é um grupo grande, então não adianta. A relação de gestão, ela tem um contato com bastante gente, né, a nível Brasil, pelo modelo de negócio que nós temos hoje na Topigs Norve. Falando em modelo de negócio, quais são os principais desafios desse mercado? Como que vocês estão vendo em termos de perspectiva com esse olhar comercial? Fala para nós também. O mercado que eu atuo hoje, que é de melhoramento genético, é um mercado, para o Brasil, eu diria, muito aquecido, né? No momento que... Vamos falar de momento. O momento que nós estamos vivendo é muito aquecido, porque tem algumas enfermidades, né? Com um problema sério em alguns países onde são grandes produtores. E isso nos habilita também a estar mais inserido no mercado de exportação. Mas, por outro lado, eu sempre falo que é um privilégio para nós sermos brasileiros, porque o Brasil é um celeiro para o mundo. Embora muita gente discorda porque acha um país tal, outro país tal produz melhor ou é melhor, isso daí é um pouco da síndrome do vira-lata que a gente escuta muito por aí, né? Nós somos sim uma potência em termos de agronegócio e daqui para frente vai ser cada vez mais, né? A União Europeia diminuindo seus plantéis de produção, muita barreira na questão, né, que as unidades de produção estão dentro das cidades, tem a questão de bem-estar animal e nós temos todo esse Brasil, um país enorme, né, sem muitas catástrofes climáticas, como a gente vê mundo afora. Nós ainda somos competitivos em termos de mão de obra quando olhamos o mercado lá fora. Então, o que nós precisamos é colocar na cabeça que nós somos os melhores e daqui para frente nós vamos precisar mostrar cada vez mais para o mundo, porque isso agrega valor no nosso produto, melhora a remuneração dos nossos colaboradores, gera muito emprego, você vê o PIB, né, que é algo importante para nós aqui do Sul e crescendo no Centro-Oeste, crescendo no Nordeste também. Então essa é um pouco da minha visão, né? O mercado de produção animal é um mercado que cada vez mais vai estar aquecido. Obviamente que tem alguns momentos, né, que vai ter crise, a gente sabe que isso vai acontecer, mas olhando a longo prazo é algo que me deixa bastante motivado. Perfeito. E na sua opinião, o que diferencia esse setor de agronegócio em termos de gestão comercial e marketing com outros segmentos? O que é o principal, assim? Eu acho assim, tem algumas particularidades, né? No meu negócio hoje, o grande desafio que eu tive foi sair de uma indústria, né, e vir para uma empresa onde a gente comercializa grande parte de animais vivos. Então, você tem que ter toda uma dinâmica diferente, né? Então você transporta hoje animais em longas distâncias, você precisa ter um cuidado no momento de carregar esses animais, porque tem a questão de calor, né, altas temperaturas, você tem a questão de água, você tem a questão de quilometragem rodada, né, o tempo que esses animais vão ficar no caminhão, você tem vazio sanitário, que a gente chama. Então, hoje um coordenador ele não pode entrar num cliente e entrar em outro amanhã. Por quê? Porque as granjas são protegidas, né, por essa questão sanitária. Então, tem acordos. Uma granja você tem que ficar sem contato 3 dias
com suínos para poder entrar dentro dessa unidade de produção. Então, tudo isso é um desafio, né? Organização de tempo e território é diferente. Uma empresa que vende bem de consumo ou uma empresa da indústria farmacêutica, eu consigo fazer uma roteirização que eu atendo lá 3, 4 clientes num dia. Numa área como a nossa, eu não tenho esse mesmo perfil. Eu tenho que atender esse cliente uma vez, talvez um cliente por dia, em escritório. Mas quando eu vou entrar numa granja, eu talvez vou atender 2 granjas dentro de uma semana. Então esse, para mim, é o grande desafio, né? E aí equilibrar o custo de ter um funcionário com a relação de faturamento, né? São desafios da área que eu atuo hoje. O restante, se você pegar agronegócio, defensivos, produtos farmacêuticos, biológicos, a rotina eu acho que não tem tanta mudança em termos de gestão. Perfeito. E como que vocês vêm trabalhando, Adalto? Qual que é a tua visão também quando se fala em sustentabilidade, quando se fala você falou em bem-estar animal, e eu sei que tem tantas preocupações e cuidados que vocês têm como empresa, né? Como que você está vendo isso também como profissional? Isso é uma coisa que não volta mais, né? É algo que está cada vez mais presente no nosso negócio. A questão de bem-estar animal, a questão de sustentabilidade. Por que eu falo isso? Porque o consumo está mudando. O novo consumidor está preocupado com essas questões todas. Então a pressão está lá na ponta. O jovem consumidor de hoje ele está preocupado com todos esses temas. Obviamente, nós temos um período de alteração e adaptação para todos esses sistemas, né? Porque isso tudo custa muito dinheiro. A gente vê, né, muito se fazendo com coisas que não tem tanto investimento, que são coisas que a gente consegue alterar dentro propriamente do sistema de produção, né? Mas novos projetos hoje nós estamos vendo cada vez mais adaptados já ou sendo construídos dentro de um sistema, né, de sustentabilidade. Geração de energia limpa, né, o que fazer com os dejetos para você, né, também muitas unidades hoje já estão gerando energia através dos dejetos, né, cuidado com as pessoas, na questão, né, muito se fala hoje o que é cuidado com as pessoas. Então nas granjas hoje um chuveiro quente, porque eles têm que tomar às vezes 2 ou 3 banhos por dia, né, antes de entrar na granja. O cuidado com as roupas, o cuidado com a alimentação, né? Cuidado aonde essas famílias estão morando dentro das granjas. Então, é um universo muito grande de itens para serem ajustados, né? Possibilidades. Mas as empresas hoje como um todo, elas vêm trabalhando fortemente, né, para se adequar a esse novo conceito, né, que é o que nós não tínhamos, sei lá, 10 anos atrás. Então, eu te diria que o mundo está preocupado, está sim caminhando, né, para as questões de sustentabilidade e bem-estar animal. E que conselho você daria para outros profissionais que querem atingir um cargo de alta liderança como a sua, mas se vê em áreas técnicas, em áreas, por exemplo, com formações que têm já muito regrado de que a pessoa... Né, o próximo exemplo da veterinária, se formou em veterinária, ou vai cuidar de cachorro, vai trabalhar no jockey, que tem uma certa limitação assim de mercado. Que conselho você daria assim para a pessoa conseguir mirar? Vou começar com o conselho para o jovem universitário. Acho que façam a sua carreira dentro da universidade. A universidade é o momento que a gente tem para aprender, né, e errar. A universidade, para mim, ela é só um abridor de portas. Ela facilita, né, claro, o teu conhecimento teórico, mas ela te dá a possibilidade de você bater na porta de profissionais e falar assim, eu quero aprender, eu quero estar junto, eu quero conhecer diversas áreas, né? E é importante esse jovem fazer, primeira coisa, isso,
porque vai conhecer várias possibilidades de trabalho dentro do agronegócio. As pessoas que já estão inseridas nas empresas ou nas agroindústrias ou nas cooperativas, primeiro a pergunta que eu sempre faço: você está feliz onde você está? Você é apaixonado pelaquilo que você faz? Porque isso é o grande divisor de águas também, né? Muitas pessoas estão por estarem, estão para ter um trampolim ou para ingressar no mercado de trabalho. Eu acho que em qualquer posição que você exerce dentro das empresas, você tem que estar feliz. Se você estiver feliz, você vai ter entregas e essas entregas vão impulsionar você a subir de carreira. Hoje, o que eu vejo nas empresas, e eu tenho, né, esse contato, jovens entrando no mercado de trabalho, né, com uma ansiedade muito grande de galgar novas posições, mas ainda não fizeram entregas significativas, não deixaram o seu legado na posição que eles exercem, né, atualmente. Então, eu acho que primeiro entregue, né, aquilo que você está se propondo, aquilo que você tem contratado na posição que você exerce hoje. Não mire novas posições. Isso acontece naturalmente, né? Eu costumo dizer assim, eu nunca procurei a cadeira onde eu estou. Ela foi acontecendo, primeiro porque eu sou um apaixonado pelo que eu faço, né? E segundo, pelas minhas entregas, né? As minhas escolhas, as minhas entregas foram me levando, né, para essas cadeiras. E eu diria assim, a gente vive um Big Brother dentro das empresas. Então, as pessoas estão te avaliando a todo momento, né? E os gestores, eles procuram os talentos. Por quê? Porque um bom gestor hoje de qualquer empresa que seja um cara bem sucedido é um cara que tem um bom time, né? E quando você enxerga que você tem que puxar talento para trabalhar dentro do teu time, vai acontecer de você promover pessoas, né? E isso é natural. Então, o que eu vejo é um pouco dessa ansiedade de querer fazer na outra cadeira já o que você deixou de fazer na cadeira que você atua hoje. Perfeito, Adalto. Adorei ouvir isso, acho que faz muito sentido. Nós conversamos num outro momento aqui com uma convidada onde ela disse: é preciso você explodir a sua cadeira. Você precisa ficar grande para ela. Então, as pessoas muitas vezes não têm esse tempo de maturidade dentro de algumas posições, já ficam mirando outra coisa. E outra coisa que eu escuto muito também das lideranças: não vivem diferentes momentos organizacionais. Então, esse pula-pula de galho em galho, obviamente você tem que ver o que é melhor para você, não é só um fator isolado que você vai avaliar. No entanto, viver momentos diferentes da organização, momentos diferentes do mercado, é o que vai te dar mais musculatura também para você conseguir vivenciar uma jornada mais consistente, né? A gente precisa esquecer do status do nome do cargo, né? Muito tempo já, se você ouvir falar em alguma abertura de algum evento ou alguma apresentação que eu faça, dificilmente você vai me ouvir falar que eu sou diretor, né? Que eu estou diretor. Eu tento escapar dessa questão de nomenclatura, porque isso traz para muita gente um status que é um falso status. Eu acho que não tem ninguém melhor que ninguém. Tem sim a satisfação de você ser reconhecido na cadeira que você está. Pô, você entregou, você foi o número 1, você superou o teu objetivo, né, que tínhamos contratado. Então, e isso na área comercial ela é muito importante, porque eu sempre digo, né, o jogo acaba sempre no último dia do mês. Né? O campeonato acaba no último dia do mês. O outro mês, quando vira o dia 1º do mês seguinte, começou do zero de novo. Então, o homem que está numa empresa de venda, né, a pessoa que trabalha com comércio, ele sabe que ele precisa sempre buscar mais e mais, mês a mês, dia a dia. Né? Então, é isso que eu passo hoje, tento passar, inclusive para minha filha. Né? Faça o que você tem que fazer hoje. Primeiro entrega aqui e depois o futuro ele está garantido.
né? Não tem que ter esse medo, não, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que mudar. Então, e outra, né? O perfil. Tem perfil que não para quieto, né? Ele quer porque quer mudança. Então, ele é movido à mudança. E muitas vezes você vai chegar numa encruzilhada, né? Eu tenho amigos que já passaram por isso. Eu vou porque a outra empresa vai me pagar, sei lá, 30% a mais ou 20% a mais, e eu vou, né? E depois eu vejo o que eu faço. Não analisa ambiente, não analisa gestor, não analisa sistema de operação. Né? Às vezes você cai num negócio que não tem nada a ver com o teu propósito. E aí? Como é que você vai voltar para trás nessa decisão? Né? Eu sou suspeito em falar, eu só passei por 2 empresas até hoje, são 23 anos de mercado em 2 únicas empresas, e eu falo assim, eu sou um realizado até o momento, né? Porque eu faço as minhas escolhas. Eu estou numa posição que hoje é uma escolha minha, né? Lá atrás eu escolhi na área comercial. Então as pessoas eu acho que tem que seguir esse propósito também. Perfeito. Adalto, vamos falar de recrutamento. O que você observa, o que é importante para você quando você está entrevistando alguém, independente de área, mas que você entende que em termos de perfil é fundamental? Essa pergunta é bem legal, porque é um tema que eu gosto bastante, né? Embora não trabalho com recursos humanos, né, diretamente, mas é algo que me atrai muito. Então, eu acho que assim, o sucesso ele começa no recrutamento, né? Como eu estou numa área que é uma área relativamente pequena, é um mercado, apesar do Brasil ser grande, mas é uma área relativamente pequena. Eu falo aí do agronegócio, você acaba conhecendo o meio. Então, o meu processo de recrutamento, ele começa na sondagem do mercado. Né? Eu faço sempre uma relação com um clube de futebol, né? Time de futebol. Você faz a sondagem, aquele atleta ele vai se encaixar no meu sistema, ele vai se encaixar no meu propósito, no propósito da empresa. Né? Então eu começo essa sondagem lá já antes de chamar um processo seletivo. Né? Quando eu trago para dentro de um processo seletivo, eu já procuro trazer pessoas, né, que tenham essa relação. Isso eu ganho muito tempo. Né? Por quê? Porque o cara vem com vontade de fazer o processo de seleção e ali a gente realmente conhece as pessoas. É muito engraçado, porque às vezes a gente faz um pré-recrutamento de um número de pessoas, quando cai para dentro dos profissionais de seleção, a gente tem um retorno que não é nada daquilo que a gente tinha expectativa. Né? Então, essa relação de contratação ela é muito importante para o futuro desse profissional dentro da empresa. Vindo, né, para dentro, esse é o escolhido, né, rapidamente a gente consegue ver se essa pessoa é um talento ou não. Por quê? Porque o talento você vê que ele se destaca em qualquer meio que ele está. Né? Ele tem as entregas acima da média. Né? E aí sim eu procuro trabalhar, né, conhecendo esses talentos, procuro trabalhar o que ele pode me dar mais lá, olhando a carreira dele. Porque esse cara é algo que a gente, eu falo, todo mundo que trabalha em gestão, nós temos que fazer mais para essas pessoas. Né? E para o restante do grupo, porque eu tenho colegas hoje que estão ainda como coordenadores. Por quê? Porque eles são apaixonados por coordenador, eles não querem cargos de gestão, eles não querem subir de carreira, eles querem subir de forma horizontal, né? Que é perfeitamente aceitável também. Então, essa relação hoje, né, do recrutamento e com o propósito das pessoas, eu acho que elas têm que estar muito bem alinhadas desde o início, porque aí a gente não tem frustração no processo depois, né, do trabalho do dia a dia. Perfeito. E, Adalto, muito se fala de protagonismo de atuação, né? Agora a gente escuta muito sobre isso. Mas eu percebo também que as pessoas têm dificuldade de entender o que é ser o protagonista, né? E na tua opinião, o que precisa fazer para você ser o protagonista da sua carreira?
eu vou plagiar o que você acabou de falar de uma outra entrevistada, você tem que explodir a tua cadeira. Né? Se você está sentado numa cadeira hoje e você consegue trazer uma relação, né, superior entre entrega e resultado, só uma questão que é importante a gente frisar: resultados consistentes. Né? Eu cansei de ver, por exemplo, colaboradores que fazem um monte de ações em um ano, explodem essa relação de entrega acima do objetivo, mas não tem consistência nos anos posteriores. Né? E isso, para uma corporação, é bastante relevante. Alguém que é protagonista, se você for ver no histórico dele, ele consegue fazer um platô. Claro que tem os problemas que estão relacionados ao mercado, né, que são problemas que não estão na nossa mão, mas aí você vê essa curva para todo mundo. Mas você vê que ele está acima da média dos demais nas entregas. Então, acho que o protagonismo, no meu entendimento, é esse colaborador que consegue entregar sempre a mais do esperado. Perfeito. Adalto, e como que você avalia, a gente falou um pouquinho no começo sobre a questão de rede social e tudo mais, e como que você avalia essa construção de marca pessoal e também o uso de redes sociais como estratégia de carreira, aí independente da organização, mas como para a pessoa ter ali a sua estratégia de carreira dela como profissional? Hoje eu também, no passar desses anos, né, muito mais, algum tempo atrás, nós tínhamos profissionais que eram aqueles profissionais que trabalharam 30 anos, 35 anos somente numa empresa, onde a família estava inserida dentro do processo da empresa, vivia a empresa, né, e hoje, o que eu falo para o colaborador, né? A nossa empresa, ou a empresa que nós estamos atualmente, não é o final. Eu não posso estar só pensando, não, eu vou viver somente o que eu faço hoje. Né? Porque a gente pode se frustrar ali na frente. A gente pode ter uma frustração, uma empresa acaba fechando as portas, sendo vendida, né? Ou num processo de remanejamento você pode ser desligado. Então, eu acho que as pessoas têm que se preparar também, né? Para quê? Para ser conhecida no mercado, para ser conhecida nas empresas, deixar, vamos dizer assim, a tua vida profissional aberta para as empresas de recrutamento. Né? Isso, por mais que você não vá sair na empresa, como é bom você receber uma ligação de um headhunter ou de uma empresa, né, de RH, querendo saber um pouquinho mais do teu momento atual. Por quê? Porque eles viram na rede social que você tem um perfil para assumir um cargo que está em aberto dentro do processo que eles estão na mão. E isso daí é algo que eu tenho fomentado muito, né? Acho que pelo menos o LinkedIn, para o profissional, ele tem que estar atualizado, ele tem que estar assim, com conteúdo bacana, com algumas realizações já ali também descritas, com recomendações de empresas ou de colegas, né, que já tiveram alguma passagem, né, com eles. Então isso para mim hoje é sim importantíssimo no mercado que nós estamos vivendo. E eu estou falando basicamente do agronegócio, mas se você olhar nas outras todas as possibilidades de trabalho, hoje a tecnologia ela tá aí, não volta para trás, né? Então não vai ter mais currículo impresso, não vai ter mais eu tenho uma indicação e eu vou participar do processo de seleção porque um amigo falou de mim. Se eu não tiver a rede social bem construída, eu não sei, até o processo é capaz de não ser, né, essa pessoa não ser avaliada como as demais que estão dentro, né, das redes sociais e de uma forma muito mais ativa. Né? Sim, eu sempre falo para os candidatos e para os profissionais em mentoria. Pense que você está aplicando para um processo de seleção, o gestor, assim como o gestor vai lá olhar o teu perfil, ali você tem a primeira oportunidade de despertar a vontade dele ter você dentro da equipe dele. Então, às vezes a pessoa não dá muita bola, mas assim, 90% dos nossos clientes olham as redes sociais dos candidatos. Por quê? Porque a gente manda o material, a rede social já é colocada dentro do sistema, quando ele seleciona a rede social para colocar lá. Então, se você não está lá com o teu LinkedIn largado, então acho que
Fora aqui, né, Adalto, o LinkedIn, ele tem muitos campos e muitas possibilidades para você se posicionar. Então, desde o título, desde o campo sobre, desde as suas experiências, como você trouxe, destaques, realizações, recomendações, que vêm ali e endossam tudo aquilo que você está falando, porque as pessoas estão confirmando aquilo. Então, acho que a novidade, o moderno da referência hoje é você ter recomendação. Né? Então, acho que ninguém está escrevendo ali para todo mundo ver se realmente você não tem uma boa referência. Então, eu concordo com você, acho que faz super sentido, assim. E me conta, você tem algum livro, frase que te inspira, que você passa para a sua equipe, que você leva para a sua vida? Tem uma frase de um amigo, né, que eu tive contato com ela há bastante tempo e faz para mim muito sentido, né? O homem é aquilo que ele faz e não aquilo que ele diz que faz. Então, é o que eu falo hoje, o que eu mais vejo na vida, no dia a dia. Porque eu fiz isso, porque eu construí isso, porque eu sou bom nisso. Mas quem está trazendo isso, né? Foram as tuas entregas ou você acha que você é tudo isso? Então, acho que cada vez mais as ações elas são muito maiores que as palavras, né? O que eu fiz de assertivo há 10 anos atrás não quer dizer, se eu continuar fazendo hoje, vai me trazer o mesmo sucesso de 10 anos atrás. Então, eu preciso estar aberto a essas questões todas de mudança e até como líder eu preciso promover mudanças a todo momento, né? E preciso entregar. E aí eu entregando, as pessoas que estão ao meu redor, o mercado, eles veem a entrega. Então, resume um pouquinho da minha frase, né, o poder de fazer e não de falar que eu tenho competência para fazer. E justamente esse alinhamento, né, doutor? Esses dias até eu fiz uma postagem que falava que o sucesso vem a partir do alinhamento do que você é com o que você fala e o que você faz. Porque não adianta você dizer uma coisa e fazer outra, você postar um monte de coisa na rede social e dentro da empresa ser uma liderança terrível com as pessoas. Não adianta você dizer que gosta de gente e viver de mau humor. Então, você tem que ter essa sinergia, né? Dizer que você é comprometido e não entregar seus resultados, está sempre atrasado com as suas entregas. Então, você precisa ter essa convergência. Senão, você não tem essa coerência e não consegue ter resultados, com certeza. Isso aí. E, Adalto, a última pergunta do nosso podcast, que é a pergunta aí que alavancou a ideia do podcast em si, que é: por que você faz o que você faz? Eu acho que eu já respondi ali atrás, né? Porque eu sou um apaixonado pelo que eu faço, né? E assim, se eu pudesse deixar um presente para as pessoas hoje, eu falaria assim, só trabalhem se vocês estiverem felizes, né? A gente precisa buscar esse caminho. Então, e aí se você for olhar a felicidade na essência, né? Uns vão dizer que é o momento, é a coisa de um determinado momento, da fase, enfim. Mas quando você olha para a carreira e olhando altos e baixos, você tem que ter prazer de acordar cedo e fazer aquilo que você faz. Né? Então, hoje isso eu tenho, né? E eu só faço o que eu faço porque eu amo o que eu faço. Obrigada, Adalto. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu tenho certeza que você deu orientações maravilhosas, com muito conteúdo, muita consistência e vai fazer muita diferença para muitas pessoas. Obrigada mesmo. Eu que te agradeço. Um abração. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreiras com Propósito. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Obrigada.